Momento do Discipulado. Ensinando continuamente no caminho da justiça. Interessante, há uma simplificação teológica evangélica que é seríssima. Essa simplificação barateia a graça e diz que a salvação é fácil. É só levantar a mão, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, que está salvo para sempre salvo. E depois fica tranquilo na igreja. Se quiser galardão, aí tem que trabalhar para Jesus. Mas se não trabalhar, está salvo, porque pela graça, ele já aceitou a graça. Isso não é verdade, não é bíblico. O Senhor nos ensina que a salvação é um processo. A salvação educa. Tito 2,13. A graça veio para mostrar esse processo. Não é uma questão de uma aceitação momentânea que garante tudo para sempre. Por uma decisão, você entra no reino dos céus, mas pode sair também. Você tem livre-arbítrio para sair, não é só para entrar. E você tem que continuar no caminho. A salvação é um caminho. Não adianta você tomar uma decisão um momento só e depois se acomodar. É o que a maioria dos crentes faz nas igrejas. E aí se vê claramente a diferença entre crente e discípulo. O crente é aquele que crê acreditando. O discípulo é aquele que crê obedecendo, que é o que Deus quer. Mas poucos são discípulos nas igrejas, porque também são poucos os discipuladores, que também não foram discipulados, nem sabem o que é isto. Há um plano de carreira. O Senhor diz que a gente deve seguir a carreira que nos está proposta. A salvação é ao final dessa carreira. E essa carreira precisa ser mantida e continuada, senão grande parte da Bíblia se joga fora. A gente fica com 2 ou 3 versículos da Bíblia e joga o resto fora. É o que muitas igrejas fazem e é o que muita gente gosta de ouvir. Essa garantia que a Bíblia não garante, mas que a igreja garante. Se aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, você está salvo. Então você acredita. Até o diabo também acredita que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas o diabo não segue, não obedece. O discípulo quer obedecer, mas ele não nasceu obediente, não. Ele precisa ser ensinado a obedecer. Ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22:6. Ensina. O discípulo precisa ser ensinado. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce obedecendo. Precisa aprender e ser ensinado. Quem vai fazer isto? Você, com alguém mais que Deus colocar na sua mão. Você hoje aprende, é discipulado, recebe, alguém corrige, orienta, educa você no caminho da salvação. Esses termos são bíblicos e isso é muito importante entender. Alguém precisa estar supervisionando você para ver se você está indo bem. E você vai fazer o mesmo com alguém mais que Deus colocar no seu caminho. Isso é um processo continuado. Não é questão de momento, não é questão de arranco. Há pessoas que acham que o discipulado pode ser feito de vez em quando. De vez em quando marca uma reunião de discipulado. Não basta isso, tem que haver um acompanhamento. Discipulado é andar junto. O apóstolo Paulo deixa isso claro para o seu filho Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 3.
E o Timóteo teve que aprender. Ele ouvia, recebia, aprendia e ele tinha que ensinar para outros. Ô Timóteo, isso que você aprendeu comigo, isso mesmo transmite a pessoas que sejam fiéis e idôneas para instruir a outras. E não ser um crente acomodado assistidor de reunião de igreja. E hoje, nem isto, são crentes online. Pois é, ele diz mais aqui no capítulo 3, versículo 10, ô Timóteo, tu tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, a minha vida, propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, você tem seguido de perto. Discipulado é isso, é seguir de perto. E é um processo continuado, não se consegue discipular uma pessoa com uma reunião esporádica, como ninguém consegue crescer espiritualmente assistindo o culto de igreja de vez em quando. Há pessoas que têm essa ilusão que você pode ser salvo, você pode estar garantido assistindo reunião de igreja de vez em quando ou até mesmo online. Tem que haver uma continuação. A sua vida tem que ser conhecida. Você tem que praticar mutualidade cristã. Se você não amar o seu próximo, você não vai ser salvo. Se você não perdoar o seu próximo, mas como você vai perdoar? Andando com ele ou com ela? Você tem que andar junto. Isso é a essência da igreja, a comunhão. Sem comunhão não tem salvação. A Bíblia vai nos mostrando essas verdades muito claras, porque Jesus vem para levar um povo em comunhão. Ele não vem levar crentes a granel, escolhendo no mundo pessoas que o aceitaram. Ele vai buscar uma igreja, uma noiva, um corpo constituído de pessoas que estão em comunhão. Existe muita gente crente, espalhada, que crê, mas não obedece. É o caso do diabo. Ele crê e estremece, mas ele não obedece. O Senhor quer que a gente entenda isto. Discipulado e andar junto, é estar perto. E então isso precisa ficar assim muito claro para o novo, o discípulo, ou mesmo o velho que está recomeçando. É um crente velho que não é discípulo, ele se humilha. É preciso se humilhar, reconhecer que perdeu tempo de igreja, mas que quer começar tudo de novo e quer ser discipulado por alguém. E então vai andar junto. É assim o método do discipulado. Em Provérbios 4, o Salomão traz algumas revelações muito interessantes. Já naquela época, 1000 anos antes de Cristo, quando Salomão viveu, ele deu honras ao seu pai, que fez com ele o que não fez com nenhum dos outros irmãos. Mas o pai teve tempo, se assentou com ele e ensinava: ô meu filho, guarde as minhas palavras no seu coração, adquire a sabedoria. O Davi se assentava com o Salomão pequenininho e ensinava, discipulava. O Salomão, então, diz que aprendeu isto, e no versículo 18, Provérbios 4, 18, ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já acompanhou na madrugada, à noite, vendo a aurora, aquela claridadezinha pequenininha que vai chegando devagarzinho, até que a pontinha do sol nasce lá atrás no horizonte, e você vê aquela pontinha do sol, o sol vai subindo, daqui a pouco clareia tudo, o dia está bastante claro. Assim é o processo do discipulado, assim é o caminho do justo, mas precisa ser acompanhado. Ninguém segue esse caminho por natureza, como um pintinho que nasceu. Eu estava vendo ontem uns patinhos que nasceram. A pata chocou, os patinhos são lindos, amarelinhos com aquelas pintas pretas, e todos eles já nascem espertinhos e defendendo o seu alimento. Eles não mamam, não. A mamãe pata, como a mamãe galinha, não tem teta para o bichinho mamar. Ele já nasce com aquele instinto e vai
se virando, mas ele precisa do apoio da mãe, a proteção da mãe, a orientação. A mãe guia, leva os bichinhos, os pintinhos, para onde há comida. É uma coisa assim muito interessante. Então, para nós, essa vereda precisa ser orientada. A pessoa precisa ser ensinada no caminho da luz, no caminho da justiça, o caminho de Deus. Cada cristão precisa ser acompanhado, supervisionado, orientado. E o caminho das trevas é um caminho do laissez-faire. Deixa ficar, faz qualquer coisa, porque você está nas mãos do diabo, fazendo a sua vontade. E estimulado, sugerido por outros, tentado por outros, você vai fazer o que bem entende. Isso é caminho de perdição. A pessoa nem sabe. É o que o versículo 19 diz: o caminho dos perversos é como uma escuridão. Existem pessoas que estão na escuridão com os olhos abertos, em pleno dia. Eles estão perdidos, sem saber qual é o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho que leva à salvação. Eles estão em caminhos de perdição, mas nem sabem. A maioria das pessoas não sabe que está vivendo o caminho de perdição. Se você for falar, a pessoa vai dizer: não, eu sigo o melhor caminho e eu procuro evitar o mal, procuro fazer o bem. Todo mundo tem algum critério dessa maneira. Eles não têm a mínima ideia. Você precisa anunciar o evangelho para que eles saibam que aquele caminho é de perdição. Se eles quiserem, eles vão aceitar o caminho da salvação que você vai mostrar. Mas tem que alguém mostrar. Como crerão se não há quem pregue, diz o apóstolo Paulo em Romanos 10. Como crerão se não há quem pregue para eles? Você precisa pregar. Agora, como crescerão se não há quem discipule? Não pense que um crente cresce por osmose ou pelo tempo. Não! Ninguém cresce espiritualmente pelo tempo decorrido, só assistindo reunião de igreja. Não cresce espiritualmente se não houver alguém que oriente. E aí muita novidade vai acontecer. Você pensa que está bem numa coisa e vai saber que aquilo não está bem. Alguém vai te mostrar dentro da Bíblia que aquilo não está bem. Aquilo é um peso ou um pecado que impede você de correr com perseverança a carreira proposta. Tem que correr com perseverança, continuamente. Não é coisa de arranco, não é coisa de momento, uma decisão de momento e depois deixar o barco correr. Não, você tem que continuamente ser orientado, orientada. Alguém tem que corrigir, orientar você. E no caso de haver um problema sério, e você vai saber daquele problema e vai ter que se consertar com Deus para voltar ao caminho. O Espírito Santo vai ajudar, vai convencer você, mas ninguém crente vive sozinho com o Espírito Santo. Sem o corpo de Cristo, sem as outras pessoas, não vai conseguir. Existem muitas pessoas que pensam nisso. Não, eu não preciso de igreja, eu tenho o Espírito Santo, tenho a Bíblia, Deus fala comigo. Enquanto está tudo bem, você acha que é assim, porque você acha que está tudo bem. Quando alguém vier e mostrar a verdade, você vai ver que não está bem. E precisa que haja alguém que tenha essa coragem, porque vai ter a liberdade que você dá e a autoridade de mostrar na Bíblia que você não está bem. Precisa ser corrigido. Quantas vezes a gente precisa ser corrigido? Uma vez por ano? Todo mês? Uma vez por semana? Não, é todo dia, é continuamente. A qualquer momento em que você fugir do caminho, tem que voltar depressa. Você já percebeu que dirigir, a gente, a rigor, não fica com o braço fixo numa posição, quem está dirigindo um carro com a mão no volante. Sempre há movimentos para lá e para cá. Ora o carro puxa para lá, puxa para cá, você gira um pouquinho para lá e para cá. O volante
É a mesma coisa o navio. Quem tem um timão do navio é assim que se pilota um navio. Você precisa ter alguém que puxe para cá, puxe para lá, na hora que começou a sair. Não adianta você, pegando um carro, sair da estrada para depois entender de voltar. Às vezes já vai ser tarde demais, não vai conseguir voltar. Você tem que corrigir a direção imediatamente. Quem dirige não pode se distrair. Olhando para lá, conversando, olhando o celular, assistindo um filme no carro. Quem dirige não pode se distrair. Há necessidade de correção no rumo da direção a todo momento, continuamente. Assim é o discipulado. Tem que se corrigir imediatamente o discípulo, visando acertar. No início é fácil. Se ele sair muito da rota, pode cair no buraco, na vala, e depois não vai ser fácil voltar. Deus quer que você entenda isso, que haja alguém que corrija você. Se não houve, você passou aperto, teve dificuldade para chegar onde chegou, então você já pode ensinar para os outros, para evitar que os outros passem pelas agruras que você passou também. Mas mesmo assim, você ainda vai precisar de alguém com autoridade que esteja a corrigir o rumo do seu caminho. Alguém que discipule você, alguém que seja autoridade na sua vida espiritual. Todos os cristãos precisam de pastoreio, precisam de liderança. Ninguém consegue ser um crente isolado, sozinho. Não é assim. A família de Deus é um corpo em que cada pessoa precisa de ter autoridade sobre si para orientar, corrigir o rumo da sua vida. E você vai fazer isso com mais alguém. Não se acomode. Deus vai cobrar de você alguma pessoa, pelo menos, que Ele colocou nas suas mãos para você orientar e discipular. E se você se omitir, se acovardar, Deus vai cobrar isso de você. Se essa pessoa se desviar, pode ser que a culpa seja toda sua e Deus vai cobrar isso de você, só que vai ser muito triste no juízo final. Pense nisto.